está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Okay. Obrigado. E divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura que está em Apocalipse, que quer dizer o significado, quer dizer revelação, São João, aqui São João que nos faz pensar que é São João, o último apóstolo que morreu. Engraçado que nós não entendemos os caminhos de Deus, né? São João poderia ser o segundo Papa, né? Primeiro foi Pedro, mas depois de Pedro foi Cleto, o segundo Papa. Cleto era Papa e São João ainda era vivo, né? Então, São João, ele faz parte daqueles que, como diz a primeira leitura, aqui Apocalipse, aqueles que assistem junto de Deus e que com roupas brancas fazem parte do povo já eleito e que já merece estar na glória de Deus. Com roupas brancas, mas São João, ele não foi martirizado. São João, ele morreu mesmo, mas segundo a Bíblia, ele não foi martirizado. Então, ele morreu em graça, né? Já São Pedro, ele foi martirizado de cabeça para baixo, né? Então, ele derramou seu sangue. Então, há santos que eles não derramaram seu sangue. Eles viveram e morreram em estado de graça, não passaram pela purificação, como alguns, né? Por isso, a primeira leitura, São João, ele foi um dos que dizem que ele escreveu o livro de Apocalipse. E a gente quase não entende, porque o Apocalipse é uma revelação que não só fala daquela época, mas ela nos remete para o tempo que já vivemos, né? E que vamos viver. Eu, João, vi outro anjo. Então, não viu somente um, tinha mais anjos, né? Que subia onde nasce o sol, trazia a marca do Deus vivo. Então, era um anjo mensageiro de Deus. E ele
falava a outros 4 anjos que tinham o poder de receber, ou melhor, de danificar a terra. Mas diz a palavra que houve um apelo para que não danificasse a terra, antes que os seus fosse marcado com o selo da salvação, antes que os seus fossem colocados à parte, para que não passassem pela grande tribulação, que aqui já está falando já dos últimos momentos da vinda de Jesus. Então, uma passagem do Evangelho de Mateus vai dizer, Jesus vai falar, que quando Jesus vier, estará na sua casa o marido e a mulher, será levado ou o marido ou a mulher, quando olhar, cadê a esposa? Já foi, Deus já, subiu. Não vai passar pela grande tribulação. Mas esse evangelho, melhor, essa primeira leitura, está falando isso, daqueles que serão marcados, que aqueles que alvejaram, como vai terminar, que vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Está falando daqueles que morreram na graça e também daqueles que derramaram o seu sangue. Então nos remete lembrar aquela leitura do Evangelho, quando o jovem rico vai até Jesus e diz: Senhor, eu cumpro os mandamentos, o que eu preciso fazer mais para alcançar a glória de Deus? Jesus falou: não, você cumpre os mandamentos, então siga assim, porque você vai alcançar a glória de Deus. Agora, se você quer santificar a tua vida, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. Então é um chamado. A partir daquele momento, aquele jovem, ele seria consagrado a Deus, Então há uma diferença aí, de nós sermos salvos por aquilo que podemos fazer, mas aquilo que podemos também nos entregar verdadeiramente a Deus e santificar a nossa vida, santificar também a nossa comunidade. Então, para a gente entender um pouco essa dimensão da primeira leitura, que nos fala, claro, já dos últimos momentos, da grande tribulação. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, E aqueles que tiverem no Senhor não passarão por essa grande tribulação, serão marcados, como diz aqui, com vestes brancas, Dizem até uma passagem, que serão, como diz aqui, depois disso, uma grande multidão, mas antes diz assim, o número que tinha sido marcado eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. É um número simbólico, Não quer dizer que são somente esses, mas todos aqueles, dessa grande multidão, vinda de sul, leste, oeste, norte, que vão se juntar a essa grande multidão, desses que farão parte do povo de Deus, que serão levados em graça e que serão marcados, Então isso um pouco dessa explicação dessa leitura, que é um mistério. Já a segunda leitura vai falar do grande amor. São João ainda continua falando da primeira carta de São João, Ele escreveu Apocalipse e escreveu a primeira carta, Caríssimos, o grande amor de Deus que nos deu a graça de sermos chamados filhos de Deus. Porém, São Paulo vai falar em Efésios que nós somos filhos adotivos. Não somos filhos do mesmo Pai, Quer dizer, do Pai eterno. Somente Jesus. Nós somos filhos adotivos. Fomos resgatados, Porque nós nascemos do pecado original. E Jesus, quando morre, Ele desce a mansão dos mortos, ressuscita e nos dá o quê? A herança eterna, que agora a nossa morte já não é uma morte eterna, é a morte humana, mas vida para Deus. Jesus morre por nós na cruz, então nós temos a esperança da ressurreição. Então essa é a grande vitória que aqui São Paulo, São João está dizendo para nós. Deus nos amou, morreu por nós, por meio do seu Filho, e por isso
Nele, Jesus, nós somos filhos, né? Filhos adotivos. Quando Jesus se manifestar na ressurreição, seremos semelhantes a Ele. Ganharemos o quê? Um corpo glorioso. Como São Paulo vai falar, segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, teremos um corpo incorruptível, né? Na ressurreição, Jesus entrou lá naquela sala onde estavam todos reunidos, passou pela parede, que eram cavernas, né? Antigamente eram cavernas, não é casa como hoje, como a gente tem, né? Jesus passou e se apresentou diante deles com um corpo glorioso. É esse corpo aqui que São Paulo está falando, né? São João está falando para nós aqui. Seremos semelhantes a Ele, porque veremos tal como Ele é, corpo glorioso, teremos também um corpo glorioso, né? Deus nos dará. Então, essas duas leituras estão falando da grande tribulação, daqueles que serão marcados para não passarem para a tribulação, e está falando a segunda leitura também de quem? De todos aqueles que perseverarem, que são filhos de Deus e que ganharão também um corpo glorioso na ressurreição, né? Então está falando dos últimos tempos, né? E no Evangelho está trazendo para nós esta palavra das bem-aventuranças. Está muito ligado à primeira leitura. Quem são os bem-aventurados? Bem-aventurados é aqueles que estão no caminho da santidade. Então, bem-aventurança é sinônimo de santidade. Já o Papa Francisco nos diz, né? Todo aquele que é bem-aventurado, que vive na graça de Deus, que procura também viver uma vida de oração, uma vida de doação, é bem-aventurado. São João Paulo II, bem-aventurado, né? E tantos aqueles que seguem o caminho da santidade. Bem-aventurados, quem são? Os pobres em espíritos, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que são injuriados e perseguidos. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então é caminho de santidade, né? Não é somente o jovem rico que observava os mandamentos, como nós observamos, procuramos viver a nossa vida dedicada a Deus, à igreja, aos irmãos. Somos chamados a ser santos. Bem-aventurado é aquele que se entrega além da conta, né? Eu não só venho aqui servir na igreja, mas na minha vida, durante o dia, durante a semana, eu tenho minha vida de oração. Aumento a minha vida de oração, acordo madrugada, vou orar, eu jejuo, né? Eu faço a caridade, eu dou às vezes aquilo que me faz falta por aquele irmão que sofre. Isso é caminho de santidade. Sou bem-aventurado porque sou incompreendido, sou perseguido, e por isso mesmo sou comparado a Lázaro, que estava lá, né? Ao leproso, ao samaritano, porque recebi nesse mundo não as glórias, mas sim a provação, assim a perseguição. Então a bem-aventurança está trazendo isso para nós, caminho de santidade. Jesus nos oferece essa possibilidade de fazermos além daquilo que estamos fazendo. Ó Senhor, eu cumpro os mandamentos, eu venho à igreja, eu me confesso todo mês, eu devolvo o dízimo, eu não faço mal a ninguém, eu sou bom para com todos, mas o Senhor está pedindo algo mais de nós, fazer algo mais, para santificar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Que nós, irmãos, nesses dias que vivemos, possamos procurar a santidade, né? Para sermos marcados como aqueles que não vão passar pela grande tribulação, para sermos reconhecidos como filhos de Deus, como fala a segunda leitura, né? Sermos purificados e sermos como Cristo na ressurreição, termos um corpo glorioso e sermos bem-aventurados, fazermos o bem
aqueles que se aproximarem de nós. Né? Pois um pai e uma mãe de família santifica a igreja, santifica a comunidade, santifica todos aqueles que estão ao seu redor, mas é o mais perseguido, é o mais incompreendido, por isso é chamado a ser santo. Que nós tenhamos essa graça, esse amor a Deus, para servir a Deus de todo o coração, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.